Olá, pessoal! Hoje, convido vocês a explorar um dos capítulos mais complexos e controversos da história do século XX: o papel do Papa Pio XII durante a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Este é um mergulho profundo em um período de intensas tensões globais, onde as ações de uma única figura religiosa podem lançar luz sobre as complexas questões morais, políticas e diplomáticas que moldaram o curso da história. No centro deste debate está a suposta carta de alerta que Pio XII teria recebido. Datada de 14 de dezembro de 1942, a correspondência foi escrita pelo padre jesuíta Lothar Koenig, membro da resistência antinazista na Alemanha. Vamos investigar essa carta, explorar as polêmicas que cercam Pio XII e seu legado duradouro nas relações entre a Igreja Católica e o judaísmo. Portanto, preparem-se para uma jornada fascinante e controversa pela história recente. Vamos lá! Durante a Segunda Guerra Mundial, uma das figuras mais proeminentes da Igreja Católica foi o Papa Pio XII. Seu papado, que se estendeu de 1939 a 1958, coincidiu com um dos períodos mais sombrios da história da humanidade, quando o regime nazista da Alemanha estava em pleno vigor e o Holocausto estava em andamento. Um dos pontos mais controversos relacionados a Pio XII é a especulação sobre uma carta que ele teria recebido em dezembro de 1942, alertando-o sobre o genocídio em massa dos judeus pelos nazistas. Neste vídeo, exploraremos essa suposta carta, discutiremos o papel de Pio XII durante o Holocausto e analisaremos as polêmicas que o cercam. A suposta carta de alerta, uma história confirmada. A história da suposta carta enviada a Pio XII em 1942 começa com a alegação de que um padre teria alertado o Papa sobre a extensão dos horrores do Holocausto. O documento é datado de dezembro de 1942 e se refere-se especificamente a 3 campos de concentração e contradiz a versão sustentada pela Santa Sé. A suposta carta é frequentemente usada como argumento por aqueles que desejam criticar ou defender a postura de Pio XII durante a guerra. A correspondência em questão foi recentemente recuperada nos arquivos do Vaticano pelo arquivista Giovanni Cocco. Surpreendentemente, essa carta foi tornada pública no último domingo, dia 17, pelo respeitado jornal italiano Corriere della Sera. A notícia foi divulgada sob o título significativo de Pio XII Sabia, o que levanta questões intrigantes sobre o conhecimento do Papa Pio XII a respeito dos horrores do Holocausto. Além disso, é importante destacar que a divulgação dessa carta foi autorizada por funcionários da Santa Sé, sugerindo uma vontade de esclarecer essa parte complexa da história. O renomado historiador americano David Kertzer, conhecido por sua extensa pesquisa sobre Pio XII e seu papel durante a Segunda Guerra Mundial, salientou que a revelação desta carta é notável por sua descrição específica dos crematórios e das terríveis mortes diárias de milhares de judeus, lançando uma luz ainda mais intensa sobre os horrores do Holocausto. A carta descreveria os horrores sofridos pelos judeus e outros grupos perseguidos pelos nazistas, incluindo execuções em massa, campos de concentração e experimentos médicos desumanos. Alegadamente, o padre teria pedido ao Papa Pio XII que denunciasse publicamente esses crimes e tomasse medidas decisivas para salvar vidas inocentes. Segundo Suzanne Brown Fleming, que ocupa o cargo de diretora de programas acadêmicos internacionais no Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos em Washington, a divulgação desses registros reflete um compromisso sério do Vaticano. Esse compromisso está alinhado com a afirmação do Papa Francisco de que a Igreja não tem medo da história. Em outras palavras, a atitude de tornar esses documentos públicos demonstra uma vontade da Igreja Católica de confrontar seu próprio passado e examiná-lo sem receio, mesmo que isso revele eventos ou ações controversas. As polêmicas em torno do papado de Pio XII durante o Holocausto.
O papel de Pio XII durante o Holocausto tem sido objeto de debate intenso e contínuo. Suas ações e declarações, ou a falta delas, geraram uma série de polêmicas. Uma das principais críticas a Pio XII é seu aparente silêncio público sobre o Holocausto. Muitos argumentam que ele não condenou veementemente o genocídio nazista em suas mensagens e discursos, o que poderia ter tido um impacto moral e político significativo. Defensores de Pio XII, por outro lado, alegam que seu silêncio foi uma estratégia para não agravar ainda mais a situação e permitir que a Igreja Católica trabalhasse nos bastidores para salvar vidas. Pio XII é elogiado por alguns por sua ajuda discreta nos bastidores. Alega-se que ele teria instruído clérigos e instituições católicas a fornecer refúgio e assistência a judeus e outros perseguidos pelo regime nazista. Essas ações teriam salvado muitas vidas, embora muitas vezes tenham ocorrido de maneira discreta e silenciosa. Outra área de controvérsia é o papel diplomático do Vaticano durante a guerra. Pio XII buscou manter a neutralidade do Vaticano para poder agir como mediador em potenciais negociações de paz. Isso levou a acusações de que ele poderia ter feito mais para condenar publicamente o Holocausto. É importante lembrar que o contexto histórico desempenhou um papel significativo nas ações e declarações de Pio XII. Ele era o líder espiritual da Igreja Católica durante uma guerra global, quando a Igreja estava sob pressão e risco. As implicações políticas e diplomáticas de suas ações eram complexas e delicadas. À medida que o debate sobre o papel de Pio XII durante o Holocausto continua, é importante observar que a controvérsia vai além das ações ou inações de um único indivíduo. Enquanto algumas pessoas argumentam que Pio XII não fez o suficiente para condenar publicamente os crimes nazistas, outras destacam que a complexidade geopolítica e os desafios diplomáticos da época influenciaram suas decisões. O período da Segunda Guerra Mundial viu o Vaticano em uma posição delicada, preso entre a Alemanha nazista e os aliados. O Vaticano temia represálias nazistas contra a Igreja Católica e tentou manter um equilíbrio delicado entre condenar os crimes nazistas e manter canais diplomáticos abertos com todas as partes envolvidas. Alguns argumentam que qualquer ação mais contundente poderia ter provocado represálias que prejudicariam ainda mais as vítimas e a Igreja. Desafios humanitários em meio ao caos da guerra. A Europa estava em tumulto durante a Segunda Guerra Mundial, e o número de vidas em perigo era avassalador. Pio XII teria enfrentado uma tarefa monumental ao tentar coordenar esforços humanitários em meio ao caos da guerra. Além disso, a capacidade da Igreja de agir dependia, em grande parte, da disposição de governos locais em colaborar. Historiadores têm opiniões divergentes sobre o papel de Pio XII. Alguns argumentam que seu silêncio público foi um ato de prudência em tempos difíceis, enquanto outros acreditam que ele poderia ter desempenhado um papel mais proeminente na condenação do Holocausto. Após a guerra, o legado de Pio XII permaneceu controverso. Alguns judeus e organizações judaicas expressaram descontentamento com o Vaticano, enquanto outros elogiaram esforços discretos que teriam salvado vidas. Em 2020, os arquivos do Vaticano relativos ao papado de Pio XII durante a guerra foram parcialmente abertos para pesquisa, o que levou a uma reavaliação contínua de sua postura. Em última análise, a questão do papel de Pio XII durante o Holocausto é uma das áreas mais complexas e controversas da história do papado, continuando a ser objeto de estudo e debate com diferentes perspectivas e opiniões sobre suas ações e intenções. Independentemente das controvérsias, o Holocausto permanece uma das tragédias mais sombrias da história da humanidade. E o debate em torno do papel de figuras como Pio XII é apenas uma parte do esforço contínuo para entender e lembrar esse período sombrio. O impacto contínuo na Igreja Católica e na história. O debate sobre o papel de Pio XII durante o Holocausto também teve um impacto duradouro nas relações entre a Igreja Católica e o judaísmo.
Embora tenha havido esforços de reconciliação ao longo das décadas, as questões levantadas durante o período da guerra continuaram a influenciar as interações entre essas duas comunidades. Nos anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, o Vaticano tomou medidas para melhorar as relações com o judaísmo, incluindo declarações que condenavam o antissemitismo e a participação católica no Holocausto. No entanto, algumas pessoas argumentam que esses gestos não foram suficientes para reparar completamente o dano causado pelas alegações de inação do Papa Pio XII. O debate sobre Pio XII e o Holocausto também teve implicações para a Igreja Católica como um todo. Colocou em evidência a complexa relação entre moralidade, política e diplomacia na liderança da Igreja em tempos de crise global. Além disso, serviu como um lembrete de que as instituições religiosas frequentemente enfrentam desafios éticos e morais em meio a conflitos e tensões geopolíticas. À medida que novas pesquisas e análises históricas continuam a lançar luz sobre o período da Segunda Guerra Mundial e o papel de Pio XII, é possível que nossa compreensão do assunto evolua ainda mais. No entanto, é importante reconhecer que a controvérsia em torno do papel de Pio XII durante o Holocausto é um exemplo notável de como eventos históricos complexos podem ser vistos de várias perspectivas e como o passado ainda pode influenciar o presente. O legado de Pio XII e o debate em torno de suas ações ou inações durante o Holocausto são uma parte importante do diálogo sobre a história do século XX e continuam a gerar reflexões sobre questões morais e éticas em tempos de crise e conflito global. A Carta de Alerta de 1942, enviada a Pio XII, permanece uma questão recém-confirmada pelos jornais italianos. As confirmações sobre a sua existência continuam a gerar debate. O papel de Pio XII durante o Holocausto é uma questão complexa e controversa que divide opiniões até hoje. Alguns veem suas ações como insuficientes, enquanto outros argumentam que ele fez o que pôde nas circunstâncias difíceis da época. Em última análise, a interpretação do papado de Pio XII durante a Segunda Guerra Mundial continua a ser influenciada por perspectivas políticas, religiosas e históricas variadas. Nossa jornada pelo papel de Pio XII durante o Holocausto e as complexidades desse período histórico chegou ao fim, mas a discussão está longe de terminar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário abaixo compartilhando sua opinião sobre o assunto. E não se esqueça de deixar o seu like. Inscreva-se no canal para não perder nossos futuros conteúdos e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. A sua participação é fundamental para continuarmos explorando temas históricos intrigantes e controversos. Obrigado por assistir, um grande abraço e até a próxima!